Procurador desde 2004 na área do contencioso geral na cidade de Araçatuba, Vinícius Lima de Castro é o convidado do programa Argumento. Além de sua experiência em uma procuradoria no interior do estado, a 550 quilômetros da capital, Vinícius fala sobre o trabalho do advogado público nos juizados especiais da Fazenda Pública. Está no ar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Vinícius, é um prazer receber você aqui no programa Argumento. Você é procurador aqui do estado de São Paulo, trabalha na Procuradoria Regional de Araçatuba. Araçatuba é uma cidade no noroeste de São Paulo e bem longe da capital. Eu queria te perguntar como é que é trabalhar numa procuradoria regional, tão afastado da capital, e quais os trabalhos que os procuradores desenvolvem lá, qual é a atividade que o procurador desenvolve, contenciosa, consultiva, enfim. Márcia, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Em Araçatuba, nós temos duas áreas distintas, que é o contencioso tributário e o contencioso geral. Contencioso tributário, ações de fazenda ré, fazenda autora, ações de anulação de débito fiscal, execuções fiscais. O contencioso geral, que é o que eu faço lá com outros 4 colegas, abrange todas as ações não fiscais do Estado. Então, ações de indenização, ações de servidores, ações de medicamentos, basicamente ações trabalhistas. E imobiliárias também? Menos, mas temos também. Nós temos bastantes ações de autarquias, além da Fazenda. O DR responde por uma boa parte do que fazemos. Porque a Procuradoria aqui em São Paulo é responsável também pela defesa de todas as autarquias. De todas as autarquias estaduais, menos as universidades públicas, né? Então, a gente faz toda essa parte de contencioso também das autarquias, além da Fazenda do Estado de São Paulo. Então, você tem a questão de fazer uma clínica geral de tudo, porque a gente, lá no interior, a gente vê tudo, de todos os aspectos, todas as teses, que se vê aqui em São Paulo em áreas especializadas. Então, e o profissional que trabalha no interior, numa regional, ele trabalha não só na sede, que é a cidade de Araçatuba, que é um polo grande, mas ele vai fazer a defesa do Estado nas diferentes comarcas. Então, vocês viajam muito para fazer audiência? Como é que funciona o trabalho? Nós temos nossa sede em Araçatuba e nós respondemos por vários municípios da região administrativa 9 de São Paulo. São Paulo se divide em regiões administrativas. Então, você pega desde Ilha Solteira até Penápolis. É uma região bastante grande. Então, quando há audiências, quando há necessidade de verificação de processos, a gente tem que se deslocar à comarca, pegar os processos, verificar o andamento e fazer as audiências. Essas audiências geralmente são marcadas com um intervalo que varia muito. Então, às vezes você tem mais audiências, às vezes menos audiências, mas mesmo quando não há audiências, por conta desse movimento de cartório, das publicações, das verificações de processo, nós temos que nos deslocar muitas vezes para essas comarcas. E as distâncias são grandes, né? Eu, por exemplo, faço a minha comarca mais distante, ela fica a 180 quilômetros da sede. Então a gente se desloca e tem que se programar aí, porque uma viagem dessa você perde praticamente meio dia num deslocamento desse. E Vinícius, em quantos procuradores vocês são numa regional desse tamanho, né, que atende esse volume de municípios? E também vocês têm uma estrutura funcional, enfim, um aparelhamento adequado para trabalhar. Nesses deslocamentos, como vocês se deslocam? Com o próprio veículo, a viatura oficial para levá-los? Como é que é esse aparelhamento aí do órgão? Em Araçatuba, especificamente, somos 13 procuradores. Um está afastado por problemas de saúde, já faz quase 2 anos, e então, fisicamente, somos 12. Então, quanto aos deslocamentos, até há pouco tempo deslocávamos com o nosso veículo próprio. Em dezembro de 2010, fomos aparelhados com uma viatura que dá conta
da maioria dos casos, mas isso não exime o procurador de eventualmente ter que usar o veículo próprio para se deslocar até as comarcas, mesmo porque com 12 colegas, muitas vezes um colega tem que fazer audiência num lugar, o outro pode ter uma elasticidade, um pouco de horário para pegar processo em outra comarca, então dá para fazer. Mas a carga de trabalho vem aumentando muito com a criação dos juizados, da fazenda pública, né? Então, a partir do ano passado, que isso daí começou a se aparelhar efetivamente, nós temos sentido um aumento grande no volume de serviço. Quanto aos funcionários, nós temos muitos funcionários que estão por se aposentar. Recentemente foi feito um concurso de ingresso do administrativo de funcionários da Procuradoria, o primeiro concurso sob a égide da nova Constituição, né? Desde que a Procuradoria do Estado alcançou o status de Secretaria de Estado. Então, serão muito bem-vindos quando vierem. Em Araçatuba, o trabalho é fundamentalmente de contencioso. Não há setor de consultoria jurídica. Nós não temos hoje um setor de consultoria na regional de Araçatuba. Principalmente fazemos o serviço de contencioso tributário e contencioso geral. Vinícius, você falou aí do juizado especial da Fazenda Pública, né? Esse é um assunto que hoje realmente é um assunto importante dentro da advocacia pública de uma maneira geral. É um assunto de certa forma novidadeiro, porque há pouco tempo, há poucos anos, vamos dizer assim, essa realidade se impôs para os procuradores do Estado, para os advogados da União, enfim, para os profissionais do direito. E eu queria que a gente começasse um pouco essa conversa sobre o juizado, você informando quem está nos assistindo aqui o que é o juizado e que tipo de ação tramita pelo juizado especial da Fazenda, ou enfim, as ações em que o Estado tem que se defender nesse juizado. Bom, o juizado federal ele já existe há alguns anos. Sim. Por conta disso foi criado em 2009, pela Lei 12.153, o juizado das fazendas públicas estaduais e municipais. Essa lei ela prevê que a competência para ações de valor de até 60 salários mínimos serão pela vara dos juizados. Então, essa competência é absoluta. Já tem vara específica em Araçatuba? Em Araçatuba, há a vara da Fazenda Pública. Sem prejuízo, houve a criação dos juizados. Mas, na maioria das cidades, não há vara específica da Fazenda Pública. Há uma vara judicial, que é cumulativa da Fazenda Pública, Civil e Criminal. Então, criou-se, junto ao juizado especial, o juizado das fazendas públicas. Então, o que acontece? O volume de serviço, como eu disse, tem aumentado exponencialmente. Então, você tem ações de indenizações de menor valor, você tem ações de servidores, essas ações têm aumentado dos diversos temas que você puder imaginar de servidor, nós temos recebido esse tipo de demanda. E ações de medicamentos, essas ações desde para remédios, para tratamentos de saúde, de toda sorte nós temos recebido. Via juizado? Via juizado. E no juizado, o cidadão que quer se valer do juizado, ele precisa de advogado para entrar em juízo ou não? Funciona como no juizado especial civil. Até 20 salários mínimos, a pessoa não precisa de advogado. Ela pode ir lá fazer o pedido e aí é encaminhado para a citação da Fazenda Pública. Ou dos entes da administração indireta, que são as autarquias, as fundações e tudo mais. O que acontece é que acima de 20 salários mínimos, você vai precisar constituir advogado. Se eventualmente você perder a ação, se ela for julgada improcedente, e você quiser recorrer, você vai precisar constituir um advogado, porque a pessoa não vai ter possibilidade de fazer por si própria esse recurso. Certo. E essas ações de juizado são num volume bastante grande, como você estava colocando, e elas têm uma tramitação semelhante às demais ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, ou tem um prazo diferenciado? Como é que isso está se processando? Como é que funciona na Justiça Comum, na Justiça do Estado de São Paulo, que é o que eu tenho experiência? O Código de Processo Civil ele prevê o prazos diferenciados para a administração pública. Então, você tem um prazo em quádruplo para contestar
e prazo em dobro para recorrer. Então, na prática, você tem 60 dias para efetuar a contestação e 30 dias para efetuar um recurso de apelação, por exemplo. O que acontece? Esse prazo ele começa a correr a partir de que a citação seja juntada aos autos do processo. No juizado, você não tem isso. Você tem 30 dias, a pessoa entra com a ação, então ela tem no mínimo 30 dias de agendamento para uma audiência conciliatória. Aqui em São Paulo, como nós não temos a prerrogativa de por si fazermos acordo, isso daí depende de uma autorização do Procurador-Geral do Estado, e pela demanda e pelo número de procuradores, somos mais de 900 procuradores, isso inviabilizaria qualquer tipo de conciliação. Então foi emanado pelo Conselho Superior da Magistratura de São Paulo um provimento que dispensa essa audiência conciliatória e dá um prazo para contestação de 30 dias. Só que esse prazo de 30 dias, ele começa a contar do recebimento pela Fazenda Pública ou pelas autarquias, no caso, para contestar. Então, e os recursos também eles são limitados, não é um leque tão amplo como o previsto no Código de Processo Civil, e prazos reduzidos, 10 dias para ambas as partes, para efetuar algum recurso. Então, a tramitação dele é mais célere, é mais rápida. Então, por um lado, isso aumenta a proteção do cidadão, porque ele tem uma resposta efetiva do judiciário de uma maneira mais rápida e garante o acesso à justiça. Por quê? Porque, em primeiro grau, quer dizer, se a pessoa entrar e perder a ação, se ela não recorrer, ela não vai pagar honorários advocatícios. Então, o custo para a justiça ficou menor, para você ter o acesso efetivo à justiça. Por outro lado, para a Fazenda, a gente tem que se estruturar melhor, porque nós fomos pegos de contrapé. Quer dizer, essa alteração na legislação, essa inovação legislativa, ela demanda uma estruturação da administração pública quanto à defesa dos seus interesses, como por aparelhamento de profissionais, aparelhamento administrativo e de equipamentos, para que nós possamos efetivamente garantir a defesa do Estado, que em última análise é a defesa do próprio cidadão, é a defesa do dinheiro público que está sendo questionada. Vinícius, essa questão dos prazos processuais diferenciados para a Fazenda Pública são, no mais das vezes, classificados como privilégios. A própria discussão aí em torno do novo Código de Processo Civil tem abarcado esse assunto, tem envolvido esse assunto e os prazos também vêm sendo apresentados aí em algumas instâncias como um prazo diferenciado, menor, não vai ser em quadro para contestar, enfim. Você já disse aí de alguma maneira que o Estado não está preparado para essa realidade, mas que tipo de dificuldade você enfrenta e os colegas procuradores que atuam com milhares de ações aí nesses juizados vêm enfrentando por essa dificuldade aí de um prazo reduzido? É um fato inexorável essa alteração legislativa, quer dizer, isso garante uma maior presteza na distribuição jurisdicional, para o cidadão garantindo uma efetividade de seus direitos. A Fazenda, por outro lado, ela tem que se adaptar a isso. O que acontece? Muitas vezes a gente se depara com juízes que não garantem efetivamente à Fazenda esse contraditório, ou seja, a dualidade do processo. A gente precisaria de uma conscientização maior do judiciário com relação às dificuldades que a administração pública muitas vezes enfrenta quanto aos juizados, e que esses prazos diferenciados, na verdade, eles não são privilégios, eles são prerrogativas para garantir o uso devido da coisa pública. Por quê? Muitas vezes você tem prazos diferenciados, mas a defesa de uma determinada demanda, ela exige uma instrução devida, e às vezes uma instrução demora para você conseguir a documentação necessária para bem defender o Estado. Então, muitas vezes justifica-se sim esses prazos diferenciados, não como um benefício,
mas como uma garantia também da defesa do ente público, entendeu? Então, eu acho que nos juizados, o caráter que os juízes, não são todos, mas uma parte dos juízes encara a fazenda pública num caráter privatístico. Ou seja, eles entendem que não deve haver privilégio algum e que a fazenda tem que se adequar e responder como, na verdade, um ente privado o faria. Uma empresa, por exemplo. Então, o que acontece? Às vezes no juizado você tem lá juízes que determinam a inversão do ônus da prova, você tem casos em que a pessoa ganhou a ação, teve sentença, houve recurso, mas o recurso não foi provido, quer dizer, não foi acolhido, né? Não foi acolhida a pretensão fazendária, e aí você inicia a fase de execução. Muitas vezes o que seria o correto? A pessoa apresenta um cálculo lá do que ela entende devido. Então, você dá vista para a fazenda se manifestar a respeito daquele cálculo. Você sabe, a lei dos juizados ela não prevê a possibilidade de embargos, mas pelo menos abertura de vista para eventual manifestação da fazenda. Porque o que acontece? A pessoa ganha ação, ela apresenta um cálculo. Se você não dá vista para o procurador do Estado se manifestar, às vezes o cálculo que ela fez está exacerbado, está um valor a maior do que ela teria realmente direito. E aí o que acontece? Você expede, o procedimento é assim, você expede um ofício, no caso de, você tem duas sistemáticas, você tem o sistema de obrigações de pequeno valor e o sistema de precatórios. No estado de São Paulo, nós temos a unidade fiscal do estado de São Paulo, né, que é o FESP. Então, até o valor de 1.135,28 FESPs, você pode expedir ofício requisitório por obrigação de pequeno valor. Isso daí é pago em 60 dias, sem problema. Sistemática de precatórios, o Tribunal de Justiça vai expedir um ofício requisitório que vai entrar numa fila e aí a pessoa não tem prazo para recebimento. Então, isso daí tem que ser verificado pelo procurador, se aquele cálculo que a pessoa apresentou atende à sistemática de OPV ou de precatório para garantir a correta aplicação da lei. Então, esse contraditório tem que ser dado. Tem que haver o respeito ao que prevê a Constituição. E essa conscientização, Vinícius, você acha que tende a se dar de que maneira? Quer dizer, com os procuradores ajuizando mandado de segurança, medidas judiciais aí, eventualmente necessárias, mas, enfim, outras, dando ensejo a outras medidas judiciais, ou através da conversa, da difusão desse pensamento e dessa realidade, né, que é vivida pela advocacia pública aí, porque realmente, como você disse, a nossa possibilidade de acesso às informações nem sempre é instantânea, porque o Estado é uma máquina gigantesca, né? Em primeiro lugar, como você disse, às vezes nós não temos acesso imediato às informações. Então, às vezes há uma ordem judicial e não é que o ente público não queira cumprir, mas demanda tempo para cumprimento, para se estruturar para isso. É uma coisa nova, é uma sistemática nova. Eu acho que a interlocução é fundamental. Eu acho que a conversa, em primeiro lugar, você tem que conversar, expor as limitações, as adaptações que serão necessárias, e aí levando e se adaptando conforme as situações forem aparecendo. Eventualmente, se não for possível, que você tem magistrados e magistrados, existem juízes de fino trato, que são fáceis de você conseguir acesso a eles, que são, digamos, humanizados as questões que são colocadas a eles. Outros nem tanto. Então, você tem que se adaptar. Se for necessário, eu acho que é preciso colocar todos os recursos que o procurador tiver em mãos para defender o interesse público. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Vinícius, nessa área que você trabalha especificamente,
da defesa do Estado nas ações de funcionários públicos, a judicialização é bastante grande. Você acha que o trabalho da Procuradoria, além do trabalho de defesa judicial, que tem que ser feito, evidentemente, envolve também, ou deveria envolver também, um trabalho de inteligência no sentido de orientar o governo na elaboração na reformulação de determinadas legislações, enfim. Como é que você acha que é o papel da advocacia pública? Quer dizer, é simplesmente papel de rebater a bola ou tem um papel maior aí? Não, eu acho que o papel é de engrandecimento da instituição. Eu acho que a Procuradoria-Geral do Estado e as Procuradorias Gerais dos Estados, a função principal é ocupar todos os espaços na administração pública para assessorar e defender. Mas eu acho que não basta você simplesmente rebater, você ter uma atuação de apagar o fogo quando a situação se instala. Uma atuação preventiva, uma atuação proativa é muito necessária. Então, como? Verificando o que uma redação mal formulada pode acarretar. Nós aqui no Estado de São Paulo, nós temos profissionais gabaritadíssimos. É um concurso dificílimo de ingresso. Então, eu acho que esse profissional ele tem toda a capacidade para verificar o que uma redação legislativa pode acarretar para o Estado, além de desdobramentos que podem ocorrer. Mas retificar essas situações cabe à Procuradoria, cabe ao profissional, ao procurador do Estado fazê-lo, para que nós possamos ter uma diminuição da litigiosidade no judiciário e também para que a população veja a atuação do procurador do Estado. Muitas vezes nossa atividade passa despercebida. Um cidadão comum, um cidadão leigo que não teve contato com a matéria do direito, muitas vezes não sabe o que um procurador faz. Muitas vezes nós somos confundidos com um promotor de justiça, com um procurador de justiça, né? Então essa atitude, essa postura, ela tem que ser mostrada. E o programa Argumento, nesse sentido, foi excelente, foi uma excelente atitude da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo para mostrar o que a gente faz, para que a população entenda o que um procurador do Estado faz. Vinícius, nós estamos chegando ao fim do programa e eu queria só pedir para você falar um pouquinho sobre a importância da estrutura de trabalho, de carreira de apoio, para que o procurador trabalhe bem, né? Que eu acho que esse é um ponto importante também na nossa atuação aí enquanto profissionais do direito. Márcia, a nossa demanda de trabalho, ela está aumentando dia a dia. Então, quando um bacharel em Direito presta um concurso para procurador do Estado, ele vai prestar um concurso para atuar intelectualmente na área do direito, não para fazer trabalho administrativo. Então, muitas vezes nós temos que nos debruçar sobre trabalhos administrativos quando poderíamos estar trabalhando na defesa do Estado, preventivamente, na área de consultoria, preventivamente na área do contencioso ou mesmo na defesa do Estado em ações judiciais. O que acontece? Esse tempo que é perdido, ele vem em prejuízo do próprio Estado. Então, o que é importante? É importante uma estruturação com uma carreira de apoio especializada, assessoria para os procuradores, que a gente verifica em outros estados, Mato Grosso do Sul e outros estados, a gente verifica que os procuradores eles têm um assessor para tratar dessa parte administrativa, um corpo de engenheiros, um corpo de contadores, um corpo de profissionais em informática, para que nos dê esse aporte, para que nós possamos efetivamente melhorar a nossa produtividade. Por quê? Se o procurador não tiver que se preocupar pontualmente com questões subsidiárias, a gente vai aumentar a produtividade. Então, esse aumento de demanda, ele acaba por ser absorvido pelo procurador com melhores condições de trabalho. Então, o aparelhamento da PGE São Paulo é fundamental. Vinícius, quero agradecer demais a tua presença aqui, dizer que foi uma honra recebê-lo aqui, vindo
de Araçatuba, que a gente sabe que é um município bastante distante da capital e nós estamos aqui na capital. A parabenizar você e a todos os colegas da Regional pelo trabalho que desenvolvem lá, agradecer todos que nos assistiram hoje e convidá-los para que estejam conosco na próxima semana.